É só a temperatura cair que a gente logo pensa num caldo, uma sopa, um chocolate quente, um queijinho derretido, tudo uma delícia, né? Aí a gente acaba comendo bastante para esquentar. Como colocar limite nisso? Qual que é o ponto de equilíbrio? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nutricionista comportamental, Evelyn Lima. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Elaine, você? Esse tempinho, né? É bom, né? Abre o apetite. Com certeza. E assim, normalmente o pessoal acaba engordando mais, o pessoal, incluindo eu, acaba engordando um pouquinho mais no inverno, porque a gente acaba escolhendo comidas mais calóricas, né? Isso. O nosso corpo pede uma alimentação mais quentinha, mais calórica, isso porque o nosso gasto calórico é maior também, né? E aí a gente acaba se perdendo um pouco, né? Perdendo esse equilíbrio. Tudo bem a gente comer comidas mais quentinhas, talvez um pouquinho mais calórico, mas sempre respeitando a saciedade. O problema é que a gente passa dos limites, né? Exatamente. Aí inclui pão, por exemplo, junto, né? Uma sopinha com queijo derretido. O ideal é não colocar ou colocar e comer tudo em menor quantidade. Isso. O legal é ter uma alimentação equilibrada mesmo. O que acontece muito no frio é que a gente acaba abandonando as frutas, a água e a salada, que são coisas que nos dão saciedade, né? E aí a gente acaba ficando ali com os carboidratos. Exatamente. E o carboidrato, para dar saciedade, ele precisa ser numa quantidade maior. Ah, então tem isso também. Tem isso. Então, as proteínas, elas dão mais saciedades, as gorduras dão mais saciedades e as fibras principalmente. E as fibras, elas têm menos calorias daí e dão mais saciedade também. E são coisas que a gente abre mão no inverno. O que dá para fazer, de repente, quando eu fizer um caldo verde, por exemplo? Aumentar a quantidade de couve e isso ajuda? Isso fica muito bom. Couve, ou por algum legumes, ou por alguma misturinha, sabe, de sementes que você gosta, linhaça, chia, sementes de girassol, tudo que vai estar aumentando a sua saciedade. Segredinho, então. Sim, isso faz diferença. Você sempre fala da importância da gente comer de tudo, né? De não deixar nenhum alimento de lado. Isso. Nessa época a gente vai comer mais caldos mesmo, ou a comida mais quentinha. Eu posso comer, por exemplo, o caldo toda noite? Ou é legal variar? Como é que a gente faz essa ponte aí entre o equilíbrio e o saudável? O legal é o dia estar equilibrado, né? Então, que no dia tenha as frutas, que no dia tenha a salada, pelo menos no almoço, né? E na janta trazer talvez algum legume cozido ou alguma sementinha. Não tem problema tomar caldo toda noite, desde que isso te sacie. Né? Porque o que acontece muito é que as pessoas tomam um caldo, mas continuam com fome. Não, eu digo esse caldo daí cheio das incrementações. Então pode, então tranquilo, porque daí vai ter fibra, né? Vai estar equilibrado, então não tem problema não, pode ser toda noite. E como é que a gente cuida desse ponto de, por exemplo, eu adoro fazer um caldo verde, um caldo de cabotiá, de ervilha e colocar queijo derretido. Eu coloco o queijo lá quando tá quentinho, ele derrete, fica delicioso. É legal repensar nessa quantidade de queijo que eu coloco, por exemplo? Sempre evitar o excesso, né, Elaine? Mas um pouquinho para dar um gostinho, se você gosta, não tem problema não. O que seria esse pouquinho, Evelyn, para o pessoal de casa saber? Porque, né, depende do pouquinho de cada um, um pouquinho de cada um, né? Para um prato, vamos supor, mais ou menos, para dar uma média, seria ali 1 colher de sopa dele raladinho. Seria uma quantidade legal. Se for em fatia, seria o quê? Uma ou 2 fatias. Mais ou menos, por prato, E né? comer isso toda noite é problema? Nenhum, porque é proteína, né? E tem junto a gordurinha. Aí você escolhe algum legume também para pôr no seu caldo, né? Na hora de fazer. E acrescenta as fibras. Na verdade, o que conta aí é a quantidade. E a quantidade que eu como, né? Exatamente. E a questão também, Elaine, é da gente respeitar essa saciedade. Estar presente com essa alimentação, né? Porque não é porque é gostoso que eu tenho que comer rápido. Já que é gostoso, eu tenho que degustar, né? E usar muito a presença para a gente ter essa saciedade também. Então, tocar o prato, sentir esse quentinho, já te dá uma sensação de prazer. E isso contribui também com a saciedade. Esse é o maior desafio de todos, né? Achar esse ponto da saciedade para não passar desse ponto. E esse é o grande segredo, talvez podemos dizer assim, do emagrecimento, né? A gente gosta muito também de tomar um pouquinho de vinho. Existe uma quantidade média ideal? A gente fala de 1 taça, né? Que seria uma quantidade recomendada para a gente estar consumindo. Mas que isso já entraria num excesso, vamos dizer assim. 1 taça
Isso. cheia. É. Para quem está em processo de emagrecimento, de repente está aí até com uma dieta mais restritiva, pode tomar o vinho toda noite ou não é legal? É bom a gente ponderar, né? Eu preciso, será, do vinho toda noite? Será que não dá para deixar para um momento mais especial? Fim de semana, por Um fim exemplo? de semana, uma comemoração, um dia que eu esteja afim, né? Porque senão se a gente, pode todo dia, perde a graça também, né? Você não degusta, não tem um momento especial realmente. Então deixa para o fim de semana. Deixa pro fim de semana. E o vinho atrapalha um pouquinho também na atividade física, né? No resultado da atividade física ou não? Às vezes atrapalha um pouquinho o ganho de massa muscular daí, né? Mas no rendimento não. Mas daí para quem está querendo um resultado, Pra quem tá querendo, daí acaba atrapalhando um pouquinho, tem sim. que segurar bastante. Tem que ter realmente esse equilíbrio que a gente sempre fala, né? E não esquecer do básico, né? Que a gente tem que levar em todas as estações. Tomar água, mastigar bem, respeitar a saciedade, tomar sol é importante, fazer atividade física e ter outras fontes de prazer além da comida. E é legal, assim, de repente, depois que comer ou passar um tempinho, fazer um chá, de repente alguma coisa assim também vai ajudar. Porque às vezes o que acontece, principalmente no frio, né? No verão também, mas no frio é pior. Você comeu tal, daí vai assistir TV, vai ver uma série, ou vai ler um livro, e aí dá aquela vontadinha de alguma coisa que a gente nunca sabe o que é, né? Um chazinho vai super bem. No frio, o nosso corpo tem a necessidade de se manter aquecido. Então, as comidas elas são mais quentes, mais calóricas para trazer esse aquecimento para o nosso corpo. Se a gente coloca ali chazinho quente, a gente já consegue estar cuidando um pouco mais disso, né? Tomar o sol também contribui com isso. Tocar o prato quente também contribui. Então, chazinhos são super bem-vindos nesse momento. E aí a gente pode usar e abusar dos chás, né? Que tem os chás relaxantes, tem os chás que estimulam o metabolismo, tem os chás que ajudam a desinchar. E aí você pode estar utilizando ao longo do dia. E à noite é legal tomar um mais calmantinho, né? Que relaxa mais. E pode tomar, por exemplo, sei lá, tomei uma xícara de chá, mas ainda estou meio incomodada. Ansiedade, a gente sabe que é ansiedade. Mas, tipo, tomar mais uma xícara de chá, ok? Ok. Não tem problema nenhum. Entender, eu acho que entender essa ansiedade seria o melhor. A gente entender realmente a raiz, né? E conseguir cuidar dessa emoção que está acontecendo ali. Mas o chá é tranquilo. Claro que não é pra gente se inundar, né? De chás, tomar muito chá. Litros de chá achando que vai resolver o problema, Mas né? um chazinho para relaxar, talvez olhando para essa ansiedade, um chazinho mais calmante nesse momento vai super bem. Eu gosto muito de castanhinhas. Ótimo. Pode ser uma coisa legal para comer também num momento como esse, assim? Porque assim, a gente certeza. comeu, aí passa um tempinho, aí, né? Bate a ansiedade. Talvez uma vontade de mastigar alguma coisa, né? Uma castanha, aqueles cocos também, pedacinhos de cocos, que também tem essa questão da mastigação. E são gorduras boas também pra gente. Lembrando que não é para comer um saco de castanha, né, Evelyn? A gente sempre fala do equilíbrio aqui. Sempre do equilíbrio. Onde a gente fala, né? Onde nada é proibido, mas a gente precisa estar respeitando a nossa saciedade. E em relação aos caldos, já que eles demoram mais, né, para suprir essa saciedade. O ideal é a gente comer e ficar com aquela vontadinha, ainda pensando assim, caberia mais um pouquinho, mas não repetir? Exato. E esse é o pontinho da saciedade. É aquele momento que cabe um pouquinho mais. Mas se a gente comer muito, fica cheio. A saciedade é aquele momento que a fome passou, mas que ainda cabe um pouquinho mais. Aí é hora de levantar, de tomar uma aguinha, de se distrair, de buscar outras fontes de prazer. Porque se você quiser realmente comer mais, é uma busca por um prazer que você está buscando só na comida. E é meio que uma luta com o cérebro da gente, Exato. né? Porque parece que a gente está com fome às vezes, e não é isso, Exato. né? E às vezes é um cansaço, às vezes é alguma tristeza, às vezes é alguma preocupação. Então, entender o que realmente eu estou precisando, que eu já estou satisfeita, mas eu quero mais. O que eu estou tentando preencher com a comida? E aí, cuidar realmente dessa emoção. É interessante que as pessoas fogem muito da emoção, né? E a comida é a principal fonte ali que todo mundo despeja, né? Que é fácil, né? É fácil, tá ali, dói. Exatamente, é gostoso. Então, a gente acaba juntando tudo. Mas, de certa forma, comer além da nossa saciedade acaba sendo uma agressão com o nosso corpo, né, Elaine? Então, nessa época, a dica é pôr algumas coisas que saciem a nossa fome. Exatamente. Cuidado com a proteína, né? Acrescentar proteína, que poderia ser o queijo, por exemplo. As fibras, né? O mix ali das sementinhas que você gosta.
A presença, muito importante. Então, sentir o cheirinho do seu caldo, degustar, estar presente nesse momento para você sentir a saciedade. Porque é um momento que a nossa saciedade, ela fica um pouquinho mais sensível, né? Parece que a gente nunca está satisfeito nesse período de frio. Então, realmente, com muita presença, o momento da alimentação. Pegar uma cobertinha também, de repente, para aquecer já ajuda, né? Fazer aquele combo para tentar não comer demais nessa época, porque é o momento em que a gente foge realmente muito da dieta, né? Exatamente. Da dieta não, da refeição. Da refeição. E achar fontes de prazer. O que mais me dá prazer além da comida? Tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Elaine.